Oi, meu amor! Hoje eu tô aqui pra gente conversar a respeito de algo que é tão comum, que a gente precisa fazer e que muitas vezes a gente esquece. Principalmente se dá uma leve esfriadinha, a gente deixa pra lá o simples fato de tomar água. E por que todo mundo fala que a gente tem que tomar muita água? De preferência 3 litros de água por dia. Vamos entender um pouco isso daí. Vamos entender desde que a gente acorda. Tá bom, vamos lá. O seu corpo começa a entender 6 horas da manhã, clareou, o seu corpo já, ele começa a funcionar. Isso é parte do seu dia a dia. Todo dia acontece isso. O seu corpo começa a entender que das 6 da manhã até por volta de 6 da tarde, ele vai trabalhar muito. Ou seja, como qualquer máquina que trabalha demais, essa máquina também esquenta. A água também serve para refrigerar o nosso corpo. Olha que máquina, né? Sem falar que a água ela é responsável para levar os nutrientes, os que a gente se alimenta, para todos os órgãos do nosso corpo. Ah, tá bom, Cláudia, mas e quando isso não acontece? Quando eu não dou água suficiente para o meu corpo para que ele faça esse transporte? Ele vai começar a tirar a água dos alimentos. Por quê? Porque ele precisa funcionar de alguma forma. Daí você fala assim para mim, mas então eu posso tomar água de qualquer forma? Chá é água, suco é água, refrigerante, chopp, tudo é água? Não, tudo é líquido. E não necessariamente isso seja água. Por quê? Porque existe, por exemplo, o chá. No chá, que eu diria até para você tomar no máximo 1 litro por dia, ele entra como líquido, sim, no seu corpo, mas ele também tem outras substâncias, tá certo? Então a gente nunca pode esquecer que ele também entra de outra forma para o nosso organismo. O suco ele entra, o suco é uma coisa muito maluca, né? Porque o suco, a fruta, ela tem a frutose. A frutose é o açúcar da fruta, que quando a gente mastiga a fruta, ele vem junto com a fibra. Isso faz com que a gente assimile, a assimilação desse açúcar seja de uma forma lenta e isso não faz mal para a nossa saúde. Porém, quando a gente transforma em suco, a gente aumenta essa quantidade, primeiro que a gente aumenta a quantidade de frutas, por exemplo, um suco de laranja que você não comeria 4, 5 laranjas de uma vez, um copo de suco é praticamente essa quantidade. Então, além de você aumentar, você entra com ela só em forma de frutose, sem nenhuma fibra para que aquilo fique melhor para o seu corpo. Daí o corpo começa a não entender, porque você mandou para dentro dele um alimento que não é um alimento, que é um líquido, e que não é água, e que entrou como açúcar, e que o pico da minha glicemia subiu. Você começa a entender o porquê que a gente fala de tomar água sempre, né? Mas água enquanto eu como, pode ou não pode durante a refeição? O que acontece é o seguinte, o nosso estômago, para ele digerir o nosso alimento, ele precisa de enzimas para poder fazer essa digestão. E esse estômago precisa estar ácido para que isso ocorra. Quando eu tomo líquido junto com essa refeição, eu diminuo, eu aumento o pH, eu diminuo essa acidez. Daí o corpo não entende, começa a transformar isso em mais ácido para que ele possa digerir o seu alimento. Transformar não, ele começa a produzir mais ácido para que isso aconteça, para que essa digestão aconteça. E daí, consequentemente, depois de muito tempo, pode te dar gastrite. E você não entender de onde veio. Veio do simples fato de você tomar líquido, água, durante a refeição. Então evite. Sim. Toma água 30 minutos antes da refeição. Inclusive vai te ajudar a emagrecer, né? Já que você está querendo perder um pezinho. Todo mundo quer perder um pezinho, né?
Por quê? Porque ele sacia de alguma forma, né? Então, quando você vai se alimentar, você se alimenta menos. E deixa para tomar o líquido depois de 1, 2 horas da refeição. Essa é a melhor forma. Mas, Cláudia, quanto eu tomo de água? Realmente são 3 litros para todo mundo? Não, porque uma criança é diferente de um homem adulto. Uma pessoa que trabalha de uma maneira mais tranquila é diferente de quem trabalha no sol, com enxada na mão, ou fazendo qualquer outro tipo, um pedreiro, por exemplo, né, que está no sol o tempo todo, fazendo força o tempo todo. Geralmente, os homens precisam de mais água do que a mulher, até pela massa, pela estrutura física. A gente chega a falar aí mais ou menos cerca de 40 ml por quilo de peso. Mas o ideal seria que, no mínimo, a gente ingerisse 3 litros de água, porque daí sobra água, ou no caso do homem que está trabalhando, ele precisa às vezes até de 6 litros de água. Por que a gente fala que necessita da sobra da água? Porque é a sobra dessa água que vai para o nosso cabelo, que vai para a nossa pele, que vai para a nossa unha. Então, se não sobra, não vai, literalmente não vai. Então, por que a gente vê rugas mais fáceis? Né? Isso começa a acontecer, o cabelo vai ficando mais ressecado, a unha fica mais quebradiça. Por quê? Porque não vai, e se não vai água, não vai nutrientes também, e a gente não se hidrata. Então são coisas simples que a gente precisa começar a compreender o funcionamento do nosso corpo e por que é tão necessário a água. A água, além dela levar os nutrientes para o nosso corpo, ela também é responsável para ajudar a eliminar aquilo que não nos serve mais. As toxinas, aquilo que já não precisa mais para o nosso corpo, ela ajuda a mandar por intestino. Daí você fala para mim, tá, mas eu vou ao banheiro 1 vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Ou então eu tomo laxante, ou eu tomo o que talvez nem sei se chega a ser pior, mas é tão ruim quanto um iogurte desses, iogurte para fazer o intestino funcionar. Ele é tão ruim e tão maléfico para você que a hora que ele bate no seu estômago, ele entende como um veneno. E é por isso que você vai ao banheiro, é como se ele falasse, pelo amor de Deus, tira isso daqui de dentro. Então não faça isso com você. A água e a quantidade de água ajuda o seu intestino a funcionar. O seu intestino, ele tem responsabilidade de cerca de 80% da sua imunidade, inclusive. Um bom intestino traz saúde. Nenhuma pessoa saudável tem um intestino preso. Você já reparou? O que é saúde para você? É isso que a gente vai começar a conversar aqui, para começar a entender a saúde como um todo e a importância de cada coisa que a gente coloca no nosso corpo e como isso funciona. Agora, você já se perguntou, já que a água é tão importante para o nosso corpo, como ficaria o nosso corpo se a gente ficasse, se a gente ficasse sem água? Se nós somos 80% do nosso corpo água, quer dizer que as nossas células são cerca de 80% água. O nosso cérebro é água, nossos olhos têm água, tudo tem água. A gente precisa da água para lubrificar as nossas articulações. Então, quando a gente começa a ficar sem água, muitas vezes, se você está sentindo dor no corpo, pode ser por falta de água. Pode ser por falta de lubrificação. Você é uma pessoa que está sentindo que está perdendo muito foco, a falta de foco, a dificuldade de engolir, tudo isso pode ser falta de água, porque o seu cérebro precisa de água para funcionar. Então, daí dificulta o seu sono, daí dificulta tanta coisa no seu corpo e no seu funcionamento, que eu diria para você ficar muito atento se você tem alguma dessas disfunções, dor, boca seca, dificuldade de engolir, perda de foco. Por quê? Porque o seu cérebro precisa trabalhar mais e ele precisa trabalhar sem água. Tem gente que chega a ter tontura. Então, e às vezes você fica buscando em várias outras opções aí, nossa, eu devo estar com alguma coisa, eu vou ao médico e tal, e é simplesmente tomar água.
a água, ela é extremamente importante, a gente morre sem água. A gente pode ficar muito tempo sem alimento, mas a gente não fica sem a água. Daí, se você me perguntar qual que é a melhor forma de tomar água, eu diria para você tomar aos golinhos. 3 golinhos, passa um tempo, mais 3 golinhos, passa um tempo, mais 3 golinhos. Por quê? Essa foi a maneira que eu aprendi, inclusive recentemente. Deve ter 1, 2 anos que eu aprendi isso. Porque funciona mais ou menos como a natureza. Quando chove demais, não lava tudo? Assim funciona o nosso corpo também. Então, o fato da gente ir hidratando aquilo mais lentamente faz com que o corpo tenha uma compreensão e uma absorção melhor. Porém, se você falar para mim, não, eu tenho que cumprir a minha meta dos 3 litros de água, então eu vou tomar um copo porque depois eu esqueço, prefiro que você tome 1, 2, 3 copos de uma vez, mas que você coloque água no seu corpo. Então, eu queria trazer isso para você, para que a gente desmistificasse essa história do porquê não água, de porquê esfriou um pouquinho, eu fiquei sem vontade de tomar água. Só que o seu corpo precisa dela, independente. É a mesma coisa que você ter um filho e falar, hoje eu não tô a fim de amamentar. Ele vai chorar e ele precisa de alimento. É a nossa responsabilidade e é isso que eu quero começar a trazer. A gente precisa cada dia mais ser responsável pela nossa saúde, porque nós temos que tomar a rédea da nossa vida na mão. A gente tem que tomar a rédea da nossa saúde. É sim a sua responsabilidade, é sim a minha responsabilidade. Então vamos começar pelo básico, que é a água. Um beijo no seu coração.